buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, irmãos, tudo bem? Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje a lição número 12. A lição número 12, Babilônia e o Armagedon. Que maravilhoso é estudar a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saibas? Porque o caminho do Senhor são reto, e o justo andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, verso 9. Com esse texto em mente, vamos ajoelhar para falar com nosso Deus? Santo e bendito Deus que estás nos céus, louvado e magnificado seja seu santo e excelso nome para sempre. Amém. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco mais de suas palavras por meio da lição da Escola Sabatina. E é um assunto muito importante, Senhor, que nos remete aos últimos dias que nós estamos vivendo. Por isso nós rogamos que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que envie seu Santo Espírito sobre nós, sobre todo o teu povo, a nós que estamos aqui discutindo a lição e aqueles que também estarão nos assistindo, que o seu Santo Espírito seja o nosso professor. Amém. Amém. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar por dar mais uma oportunidade. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E agradecer a você que sempre nos assiste, sempre comenta, compartilha nossos vídeos. Que Deus seja louvado, irmãos. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, você possa se inscrever, clicar no sininho, dar um joinha e comentar aí o que você está achando sobre os comentários, na nossa lição. Que você possa comentar aí embaixo, para que juntos nós possamos crescer em Cristo Jesus em conhecimento e graça. Amém? Amém. O texto para nós começarmos está em Apocalipse 17:5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vamos começar comentando, irmãos, à luz dessa introdução, Babilônia e o Armagedon. É muito interessante esse texto aqui. No grande conflito, irmãos, nesse aqui, ó, na página 382, Deus tem uma coisa muito interessante a falar sobre essa questão. O poder por tantos séculos mantido, despótico, domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. Essa Babilônia aqui, que está falando aqui, é uma Babilônia espiritual, não é a Babilônia literal, a antiga lá do rei Nabucodonosor. Essa Babilônia aqui a Babilônia dele lá é um tipo, né? Uma tipologia, né? Mas está se referindo aqui à Babilônia moderna. A Babilônia moderna. E essa Babilônia moderna aqui é Roma. Roma que se encaixa em todas essas características, né? Roma se encaixa nela. O texto aqui do grande conflito fala claramente isso aqui. Foi muitos anos, muitos séculos se manteve, né? A cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentada pela altiva sé de Roma, melhor dizendo, o Vaticano. Então, irmãos, como Babilônia, aqui o texto de Apocalipse aqui mostrou que ela é um mistério, né? Um mistério Babilônia. E um dos mistérios de Babilônia lá, que eles eram muito místicos, e eles tinham um mistério muito interessante lá, a adoração ao sol, né? Adoração ao sol. Vocês sabem que Roma também tem essa adoração também ao sol, né? E o próprio Vaticano, alguns estudiosos defendem que Vaticano, a palavra Vaticano em si significa serpente adivinhadora. E o grande conflito fala que Roma estuda o tempo, já foi citado aqui alguns textos dessa natureza, estuda o tempo e sabe a hora exata de dar o golpe, né? Então, aqui, tanto a Bíblia como o Espírito que ensina no grande conflito, esse texto aqui está se referindo à Babilônia
A mãe que é uma organização que comanda, é a mãe. E essa mãe tem filhas. Filhas também são uma organização também. Sim, fazem São parte, organização, né? São organização, e o termo aqui são organizações religiosas. Então, Babilônia é a mãe das meretrizes. Meretrizes porque as filhas herdou alguma coisa da mãe. Como o sentido aqui é espiritual, herdou o quê? Doutrinas da mãe, ensinamentos da mãe. Porque a Babilônia, ela foi dita aqui, enlouqueceu toda a terra. Sim, verdade. Enlouqueceu toda a terra. Com o quê? Com o vinho de sua devassidão. E os textos aqui no desenrolar aqui da lição aqui, nós vamos ver o que realmente aconteceu, o que irá acontecer ainda, né? Sim. Tem um texto aqui também que eu gostaria de ler, está no comentário da lição, o Espírito e Profecia, quem tem esse comentário. Lá no rodapé, quase do comentário de domingo, está escrito assim, ó: 2 grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do céu e da terra, e todos que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com quem escolheram a apostasia e a rebelião. Os poderes do mal não capitularão no grande conflito sem uma luta, mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra foi iluminada com a glória do anjo do Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono, e os exércitos de Deus vivo se porão em campo. Em breve será travada a batalha do Armagedon. Aquela cuja vestimenta está escrito o nome Rei dos Reis, Senhores, conduz exército do céu montado em cavalo branco, vestido de linho branco e puro. Está Apocalipse 19, capítulo 11 ao verso 16. Está no Eventos Finais, para 249 e 251. Então você viu que o Apocalipse 18, quando despertar, vai despertar o povo de Deus, a chuva serôdia, né, que vai dar poder para o povo pregar agora para fora, mas também o inimigo também vai despertar os seus. E aí Armagedon. Exatamente. E no grande conflito, na página 542, tem uma das doutrinas de Babilônia que são terríveis, né? A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constitui o vinho das abominações de Babilônia, do qual ela constitui o vinho, esse vinho perigoso, que todas as nações são enganadas com esse vinho, tormento eterno. E esse tormento eterno, ele vem com aquela questão da imortalidade da alma, né? Com essa teologia da imortalidade da alma. E um dos enganos mais extraordinários do diabo é o espiritismo, porque o espiritismo está intimamente ligado à imortalidade da alma, né? E essa batalha do Armagedon também, nós sabemos que Armagedon é esse lugar exclusivo lá, que esse lugar nesses nossos dias dá para se entender que é o Monte da Matança, porque aí vai ter uma guerra, vai estar se travada uma guerra mundial tremenda, uma guerra mundial que é os inimigos de Deus, o seu povo de um lado e o povo do diabo do outro lado, e travando a batalha. E no decorrer da lição aqui nós vamos ver que nesse exato momento desse tempo de angústia aí, nós vamos falar essas palavrinhas aqui, Deus se manifesta nessa batalha, porque vai ter um decreto, não um decreto unical. Isso já tem, depois do decreto unical tem outro decreto, chamado decreto de morte. Mas Deus também vai dar uma sentença. Sim, é verdade. E aí no decorrer da lição aqui nós vamos ver isso aqui. É verdade. Vamos lá no domingo então? O vinho da fúria da sua prostituição. Vamos ler Apocalipse 14, verso 8. Ricardo fica com esse texto. E virando para ler Apocalipse 16, 19. E eu vou ler Apocalipse 17, verso 5. Apocalipse 14, verso 8. Eu estou lendo a Bíblia na versão King James, tá? A fiel de 1611. Então, capítulo 14, verso 8, diz o seguinte: E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia, caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações
beberem do vinho da ira de sua fornicação, de sua prostituição. O verso 16 e 19 diz assim: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E Apocalipse 17, verso 5: Na sua fronte acha-se escrito um nome, um mistério: Babilônia grande, mãe da meretriz e das abominações da terra. E o verso 2 do capítulo 18 diz assim, ó: E ele gritou poderosamente com uma grande e forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. O verso 10 e o verso 21. O 10 diz o seguinte, capítulo 18, verso 10 é o seguinte: E ficando de longe, por medo de sua tormenta, dizem: Ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em uma hora chegou o teu juízo. E o verso 21 diz assim: E um poderoso anjo ergueu uma pedra, semelhante a uma grande pedra de moinho, e lançou-a no mar, dizendo: Deste modo, com violência, será a grande cidade de Babilônia derrubada, e não será mais achada de forma alguma. Eu vou ler Apocalipse 18, verso 3, ó: Pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Então, irmãos, dentro desses textos, explica para nós sobre essa Babilônia e o seu vinho, a sua prostituição. Olha só, irmãos, se vocês notarem, né, o que está perguntando, o que significa isso? Isso mostra que a Babilônia é aquela que propaga todas as abominações, todas as heresias, e que infelizmente é uma triste realidade, mas engana a muitos, e afasta do reino de Deus, afasta do caminho de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um texto aqui do Espírito de Profecia. Eu vou ler aqui o livro Evangelismo, tá? Evangelismo, na página 365. Página 365 fala uma coisa bem interessante, e eu quero compartilhar, quero que vocês reflitam nesse pedaço. Aqui o capítulo é o capítulo que nos diz assim, ó, como é firmar e conservar, né, os novos conversos. E aqui tem um subtítulo falando assim: Confusões de Babilônia e do Anticristo. Olha só, e começa a leitura: É nosso dever individual andar humildemente diante de Deus. Não devemos buscar nenhuma mensagem nova e estranha. Não devemos pensar que os escolhidos de Deus, os quais estão buscando andar na luz, compõem Babilônia. Continua: As igrejas das denominações caídas são Babilônia. Babilônia tem fomentado doutrinas venenosas. O vinho do erro. Esse vinho do erro constitui-se de falsas doutrinas, como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da pré-existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, e a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santificado e santo dia de Deus. Estes e outros erros congêneres são apresentados ao mundo pelas suas várias igrejas. Olha só uma coisa terrível. Ainda continua: Os anjos caídos formam na terra confederações com homens maus. Nessa época, o anticristo aparecerá como um verdadeiro Cristo, e então a lei de Deus será inteiramente anulada nas nações de nosso mundo. A rebelião contra a santa lei de Deus amadurecerá plenamente. Mas o verdadeiro líder de toda essa rebelião é Satanás, vestido como anjo de luz. Os homens serão enganados e exaltá-lo-ão ao lugar de Deus
e irão deificá-lo. Olha só que coisa terrível. Irmãos, é terrível. Aqui está dizendo, né? Começa falando assim do vinho de Babilônia, quais são. E aqui no final ele começa a falar da obra do anticristo. Chega ao ponto de que menciona que os anjos maus se unem com homens maus. Homens maus por quê? Maus, eles não estão sendo enganados. Esses homens estão sabendo o que estão fazendo. Se unem com eles e faz todo o trabalho para poder enganar o povo. E depois o próprio diabo, o próprio Satanás aparece, anulando a lei de Deus diante dos homens. As pessoas aceitam, o que é triste, aceitam. Eles aceitam o dia espúrio, que nós sabemos que não é o santo dia de Deus, que não é o sábado, é outro dia, é o domingo, a gente sabe disso. E chega ao ponto das pessoas idolatrá-lo como se fosse Deus, o próprio Deus. Olha a que ponto chega a humanidade separada de Deus. Olha que ponto. É verdade. É uma coisa terrível. Essa questão da Babilônia aqui, a gente vê esse vinho aqui, como está fazendo alusão aqui à Babilônia moderna, você sabe que no tempo antigo a Babilônia lá adorava muitos deuses, deuses, né? Tinha uma deusa lá e eles adoravam muito aquela deusa, era a senhora de Roma, né? A de Roma não, a senhora de Babilônia. E hoje também tem uns deuses lá em Roma também, né? Mesma coisa. E esses deuses é levado a todas as religiões. Já falamos sobre essa questão da imortalidade da alma, essa questão da guarda domingo, adoração domingo ao Deus Sol. Também tem essa questão do Natal. E a maioria, se a gente fosse fazer uma pesquisa na maioria das religiões, eles comemoram o Natal. Uhum. E a gente sabe muito bem que o Natal é em homenagem a Tammuz, ao Deus Sol e tudo mais, né? Então esse vinho todo aí é levado a todas as nações. E todas as nações bebem desse vinho. E todas as religiões bebem desse vinho. E esse vinho, a gente sabe que esse vinho, o que acontece quando a pessoa toma vinho? A pessoa fica embriagada. O que foi que embriagou essas igrejas? Foi essas falsas doutrinas. Quando você aceita uma doutrina verdadeira, essa toxina sai do seu organismo. Aqui no caso, da mente, né? Então, todos nós precisamos receber a doutrina pura no coração para sair a toxina, o veneno espiritual que é a falsa doutrina. Devemos receber essa doutrina conforme Paulo mencionou. Exatamente. Né? E Paulo fala também que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina. Exatamente. Ou seja, estariam bebendo o quê? O vinho de Babilônia. O vinho de Babilônia. Vão aceitar o vinho de Babilônia. Isso mesmo. Já aceitaram a maior parte do planeta Terra, já aceitou, e muitos ainda vão aceitar. Sim. E outros, pela graça de Deus, vão rejeitar aceitar a verdade. Então, por isso, irmãos, nós devemos ficar bem ligados na Bíblia e Espírito e Profecia para não ser corrompidos. Porque a gente pode questionar o que o Ricardo leu e falou: que beleza, domingo eu não guardo domingo, eu não creio na imortalidade da alma, não creio no tormento eterno, então eu estou sossegado, eu vou ser nunca usado pelo inimigo. Eu estou garantido. Não, isso aí é complicado. Só que a gente vai ver que as pessoas que não estudam vai dar ouvido a espírito enganador e doutrina de demônios. Se a pessoa não se alicerçar na Bíblia e no Espírito e Profecia, irmão, pode ter certeza, vai cair nos enganos de Satanás. Alexandre, uma coisa é bem clara: Satanás hoje, ele não trabalha como ele trabalhou na época da Era das Trevas, não. Sim. Onde ele perseguia as pessoas e matavam na fogueira, era com medo da espada, era humilhação, vergonha, dor. Não, hoje ele não faz mais isso. Hoje ele quer: vai para a igreja. Sim. Não, você pode ir para a igreja, pode falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Não tem problema nenhum. Ele não se importa que você fale que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus salva. Não importa. Não importa que você creia em Jesus. Ele só quer que você, pelo menos em um pontinho só, você mostre incredulidade, entendeu? Ou mostre assim, ou incredulidade, ou então você não aceite. Porque a incredulidade você fala assim: não é bem assim, né? Eu não acho que é bem assim. Ou então você fala: não, isso aí não tem nada a ver. Então uma coisa só, aí você rejeita. Você pode rejeitar uma coisa, por exemplo, você pode rejeitar. O que você poderia rejeitar hoje? Pode ser mensagem de saúde, então, pode ser na questão da conduta cristã, do comportamento cristão, pode ser a respeito do sábado mesmo. Você fala que o sábado é o dia de Deus, mas você fala assim: não, mas isso não tem nada a ver fazer no sábado. Isso não é bem assim, não. Não é bem assim, não é bem assim que Deus está. Deus é amor demais para poder exigir tanto de mim. Então, conforme Alexandre leu, irmãos, a única garantia que nós temos
de saber o caminho correto. É claro, movidos pelo Espírito Santo, a gente sabe que é só o Espírito de Deus que pode nos indicar o caminho, mas é estudando a Bíblia, o Espírito de profecia. Não tem como eu pegar e estudar pela metade, não tem como, não, isso aqui tá bom para mim, eu já sei bastante de Bíblia, já basta para mim, eu já li bastante, não, eu vou ficar com assim diz o ancião, com assim diz o pastor. Não é assim que funcionam as coisas. Nós estamos vivendo uma guerra terrível, né? Porque Tiago 2,10, porque guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, Deus vai ter misericórdia e vai te levar para o céu. Está escrito isso aí, irmão? Jamais. Porque guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Para Deus, 10 menos 1, 0. Não é 9, não. Não é 9. A matemática Deus não dá um nossa, jeitinho naquele que você faltou, não. É 0. A matemática de Deus, 10 menos 1, 0. Deus é 10 ou nada. Deus não fica 99% salvo, está salvo. Não, 100%. 100% o trono de Jesus. O nosso coração, no trono do nosso viver, tem até a música do Arauto do Rei, no trono do nosso viver só pode haver um só. Acabou a conversa. Não pode ter dividido. Vamos agora à segunda-feira, irmãos. Caiu a grande Babilônia. Nós não vamos ler Apocalipse 18 de 1 a 10, os irmãos podem ler na sua casa, nós já sabem de que está falando. O que esse verso revela, Apocalipse 18 de 1 a 10? O que revela para nós, irmãos? Tem o versículo aqui, o capítulo, nessa página 390 aqui desse livro aqui, do Grande Conflito. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do Apocalipse 14, versos de 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. E o povo de Deus ainda em Babilônia será chamado, aqui diz, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo, e cumprirá a sua obra. Quando os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Forem abandonados para receberem a operação do erro e crerem na mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. E os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão o chamado. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18, versículo 4. Tem uma mensagem a ser dada. Ela já foi dada, mas agora vai se repetir novamente. É o autoclamor, né? É o autoclamor. Então, ela vai se repetir novamente. E quando essa mensagem for dada no mundo todo, que é a última, é o apelo de Deus ao coração humano, para que saia de Babilônia. Saia das organizações que constituem Babilônia. Então, saia da doutrina falsa, desse veneno espiritual, para receber a pureza de Cristo. A doutrina pura de Cristo no coração. Receber a Cristo e sua doutrina pura, como realmente é na sua palavra. Então, Deus vai dar essa mensagem através de seus servos, e o povo dele que ainda permanece em Babilônia, nas organizações religiosas que constituem Babilônia, eles ouvirão a voz e vai sair de Babilônia. É porque, irmãos, se vocês notarem, essa mensagem foi apresentada pela primeira vez, né, na época de 1844 ali. Só que ali, na época dos milenitas, quando foi apresentada essa mensagem, caiu a grande Babilônia, algumas pessoas aceitaram, mas ali naquele momento as igrejas, né, assim como um todo no momento ali, eles rejeitaram a mensagem. Eles falaram, não, vamos preferir ficar aqui, desse jeito mesmo. Ali foi bem claro, ali eles mostraram a rejeição à mensagem. Exatamente. E aí, olha que coisa triste. As pessoas que estavam ali, que viram, não, mas a mensagem é essa, como é que vocês estão rejeitando? Eles foram expulsos das denominações, foram botados para fora das suas denominações. Então tinha pessoas de várias igrejas na época lá nos Estados Unidos, ou até na Europa mesmo, né? A gente chama do mundo civilizado, né? Que a gente gosta de falar historicamente, o mundo civilizado, foram botados para fora da igreja. Ou seja, as igrejas evangélicas rejeitaram a mensagem. Ou seja, mesmo sabendo que a doutrina era errada, eles preferiram ficar. E aquelas pessoas saíram, né? E foram se formando-se, né? O povo do advento. E vai se repetir no autoclamor.
É a mensagem que você leu, Vilano, que vai ser clamada em alta voz. E dessa vez vai ter oportunidade. No livro aqui, no História da Redenção, eu não vou ler porque é muito, muito extenso também, mas na página 399, tá? 399 desse livro aqui, que fala do alto clamor, lá você vai ler, se você puder ler, ou então no aplicativo mesmo, lá você vai ver que vai falar até de crianças que atingiram, sabe, que vão ter atingido a idade da razão, e eles vão tomar decisões. Até as crianças vão tomar decisões e vão falar, não, eu quero ficar do lado de Deus. Ou seja, então muitos pais vão separar de filhos ali, de adolescentes ali. Olha como a mensagem vai ser poderosa, vai separar pais e filhos. Aí entra o que Jesus falou, né? Eu não vim trazer paz, não vim trazer união, eu vim trazer espada, vou dividir todo mundo. Então é terrível, é uma situação terrível. Olha o que Satanás fez, chega a ponto de separar o filho do pai. Mas não porque o filho odeia o pai, porque o filho ama mais a Deus do que a própria família. Então vão separar-se. Está escrito aqui no História da Redenção. Vão separar-se crianças, jovens, né? E vão se juntar às fileiras, né, do povo do Senhor. E do outro lado, a gente já sabe, são as fileiras que se entregaram ao diabo, ao inimigo, e vão fazer guerra contra o remanescente fiel. É que naquela época dos mileritas, né, os pioneiros, ali foi uma miniatura que vai acontecer em Apocalipse 18. Sim. Porque Apocalipse 10, verso 11, Deus ainda fala que eles precisavam ainda, é necessário ainda que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Presente a verdade para eles ainda. Apocalipse 10. Então agora no Apocalipse 18, como o Evelano leu aí, agora todas as nações vão entender a mensagem. Vai ser alcançada a totalidade. Porque o quarto anjo que dá poder às 3 mensagens angélicas, principalmente a terceira mensagem angélica que se avoluma, depois dessas coisas que desceu do seu outro anjo que deu grande autoridade, e a terra toda foi iluminada com sua glória. Então o caráter de Deus vai ser revelado no povo de Deus, que é representado nesse anjo, o alto clamor, a chuva serôdia, e eles vão dar uma extensão do que é o caráter de Deus na vida deles. Exatamente, esse caráter, se a gente observar lá no capítulo 14, versículo até o 5, fala do povo, aquele total lá de 144 mil, que vai ter o caráter, vai ser irrepreensível, vão ser puros e tal. Então, esse anjo aí que ilumina a terra com a sua mensagem é o povo. O povo de Deus, eles vão com toda a autoridade pregar a sua mensagem, né? Amém. Vão pregar a mensagem, então a terra, muitas pessoas sinceras, elas vão aceitar a mensagem de Deus. Eu quero ler aqui, irmãos, também, na parte de segunda ainda, tem um trecho aqui do Espírito de Profecia que fala assim, ó, a Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça, e os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, serão deixados à mercê da operação do erro, para darem crédito à mentira. A queda de Babilônia se completará quando essa condição for atingida. Olha só, e a união da igreja com o mundo se estiver consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual. E o pleno cumprimento de Apocalipse 14, verso 8, ainda está no futuro. A mensageira do Senhor falando. Né? Aí você fica pensando, e nós hoje? Nós estamos vivendo hoje, será que está tão no futuro? Ou será que já está quase se cumprindo a união da igreja cristã no geral com os padrões mundanos? Não é verdade? E aqui, irmãos, você pode ver que fala, caiu a grande Babilônia. Nós sabemos que um tempo atrás nós falávamos claramente que vai vir juízo, que o juízo vai vir, que vai ser cobrado, as pessoas, mas poucas vezes você ouve isso hoje nas igrejas, falando de juízo, falando que a volta de Jesus vai vir, e que Jesus vai vir, né, e que na volta dele as pessoas vão acertar contas. Dificilmente você ouve as pessoas pregar. Até no meio da igreja adventista hoje, nossa igreja, hoje você vê poucas pessoas puxando esses assuntos. Poucas pessoas chamando a atenção para o pecado, a malignidade do pecado e a insistência em obter a vitória sobre o mesmo. Então, você percebe que está sendo pouco falado. Ou seja, aí a gente ouve as conversas de não, Deus é amor demais, Jesus é amor demais, Jesus vai me levar. E aqui, na lição, irmãos, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Aqui o comentário do autor fala assim, ó, continuando após embaixo, né, da leitura do Espírito de Profecia, fala assim, se esse pleno cumprimento
ocorreu em nossos dias, só Deus o sabe. Mas o que sabemos é que, de acordo com esses textos, a Babilônia espiritual, um dia enfrentará o juízo de Deus. Está falando que vai ser o juízo executivo. Não é que vai passar em revista, você vai ter perdão ou não. Ainda continua. Por causa da sua grande maldade, já está dizendo, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Isso está em Apocalipse 18, verso 5. Essa expressão também reflete a linguagem do Antigo Testamento a respeito da antiga Babilônia. Pediu para que nós lêssemos Jeremias, capítulo 51, verso 9. E significa que a hora do juízo certamente virá, a retribuição. Aí diz assim mais: o juízo futuro não deve ser surpreendente. Afinal, a Babilônia dos tempos antigos enfrentou o juízo. Veja Daniel 5. E a Escritura deixa muito claro, em diversas passagens, que um dia todos terão de responder por suas ações, inclusive Babilônia. E aqui terminando diz: como é animador saber que, como cristãos, temos um intercessor que nos defenderá nesse juízo. Pediu para que nós lêssemos 1 João 2, verso 1 e Daniel 7, 22. Caso contrário, nosso destino não seria melhor que o de Babilônia. Olha só. É muito interessante esse comentário, né? Então a gente vê que nós hoje nós temos um intercessor nos defendendo, intercedendo por todos nós, né? Sim. Nós temos um advogado no céu, lá no Santuário Celestial, lá no Santíssimo, junto ao trono do Pai Celestial. Jesus Cristo está nos defendendo hoje, nós sabemos disso. Mas quando fechar a porta da graça, esse intercessor não vai ter mais a sua intercessão. Então nós vamos viver neste mundo sem um intercessor. Aí se cumpre o Apocalipse, aquele que é santo, santifica mais ainda, aquele que é impuro, continua desse jeito, não tem mais jeito. Né? Exatamente, Então, mas o povo de Deus estará firme, o povo de Deus vai estar firme, porque vai estar selado. Selado, né? Selado, Vai estar firme. Amém, louvado seja Deus. Vai estar firme por causa deste. Interessante que o Ricardo leu o texto do Espírito Profecia, que está no grande conflito, está numa missão aí. Eu destaquei aqui, ó: os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos deixarão à mercê da operação do erro, dando crédito à mentira. Então, igual o Ricardo leu sobre domingo, a mortalidade da alma, alguns adventistas podem pensar, isso aí não vai pegar nós. Mas aqui está bem claro, irmão. Os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, o Ricardo citou várias coisas aqui que a gente aceita umas coisas, outras coisas não, isso aqui não, isso aqui não. Então, se a gente não aceitar, irmãos, toda a verdade, pode ter certeza que a gente vai dar crédito à operação do erro. Está escrito aqui. O livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, no próprio livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, diz uma coisa muito interessante. A segunda epístola, se você observar de maneira bem interessante, no capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, primeira palavrinha: ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando do papado, mas antes aqui diz que vai ter uma apostasia. Que apostasia? Lá nos tempos de Paulo já previu uma apostasia. Essa apostasia ia ser onde? Nós sabemos. O grande conflito, eu não trouxe o texto anotado à página, eu sinto muito, peço perdão aos irmãos, eu não trouxe esse texto aqui, né? Hoje. Mas assim, foi a apostasia na igreja primitiva que deu força ao papado. Sim, mas não precisa. E é a apostasia na igreja de Deus agora, sim, que vai dar força novamente. Sim. Em certo sentido, a apostasia na igreja que dá impulso ao papado. Porque antes de vir essa apostasia, o papado não tinha surgido, não. Verdade. Não tinha surgido. Só surgiu depois da apostasia. Deus permitiu que surgisse. E, Vilânio, para falar a verdade, não precisava nem de um texto do Espírito de Profecia, né? Porque a gente tem um texto da Bíblia, né? A própria Bíblia já menciona isso, a gente vê o resultado disso, porque não tem como surgir o engano se eu não baixar as normas. Certo? Não tem como eu abraçar mentiras se eu não baixar normas, se eu não rejeitar a verdade. O único jeito da mentira fazer parte da minha vida é se eu abrir mão da verdade. Isso mesmo. Então, se a pessoa não abrir mão da verdade, aí a pessoa não tem como, né? Não tem como, infelizmente. Então vamos agora entrar na terça-feira, que agora, terça, quarta, aqui, não vamos falar do Armagedon. Entrar mais a fundo nesse assunto. Vamos ler Apocalipse 16,
12 a 16. O Ricardo lê para nós, Apocalipse 16, 12 a 16. Apocalipse capítulo 16, do verso 12 ao 16. O verso 12 começa da seguinte maneira: E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do leste pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam a sua vergonha. E ele se reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Amargedon. Então, o que esse texto revela para nós sobre o Amargedon, irmãos? Será que é uma luta de armas? Será que é uma luta civil? Ou é a terceira guerra mundial? Será que é isso? Ou é uma guerra espiritual? Que tipo de guerra é essa aí? Aí é a batalha final. Nós sabemos que aí é a batalha final, que vai todos se reunir para a batalha final e vai ter uma sentença humana e vai ter uma sentença divina. Porque alguns falam que essa guerra vai acontecer literalmente no Oriente Médio. E agora? Isso é um símbolo, né? É só um símbolo como o Monte da Matança, porque vai ter uma batalha grande, terrível, né? Uma batalha grande, terrível. E Deus mesmo em sua palavra, ele já reservou esse dia lá, né? O Ricardo poderia ler Jó 38, versículo 22 e 23, nós vamos ver lá esse texto, e vamos ver que Deus já deu até um tipo do que poderia ser feito nesses últimos dias, né? Jó 38, verso 38, 22 e 23. Tá. O Jó 38, verso 22, começa assim: Entraste tu nos tesouros da neve, ou visitaste os tesouros do granizo, que eu tenho reservado para os tempos de tribulação, para o dia da batalha e guerra? Exatamente. Abacuque 3, verso 11 a 13, Alexandre, por gentileza, lê esse texto para mim, e eu vou ler Josué. Abacuque 3, verso 11 a 13 diz assim, ó: O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago e da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso. Ele descobres de todo o fundamento. Exatamente. No Josué 10, versículo 11, diz assim: E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Betel, Orom, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel matavam à espada. Tem um outro texto da Bíblia que fala que Deus, no dia da angústia, Deus vai se manifestar com uma saraivada de pedra. E essa saraivada vai se aplicar nesse exato momento aqui da batalha da Magedon. Nós vamos ver o desenrolar aqui, né? Que fala de uma saraivada de pedra que vai acontecer nesse tempo aqui. Sim. Aquele texto de Jó está aplicado ao tempo final, né? Ao tempo final que Deus está reservado aí para a batalha final, né? Nós possamos ver isso aí. Ainda tem um texto ainda do Grande Conflito, na página 642, tem um texto que fala alguma coisa dessa questão ainda, né? No livro do Grande Conflito, na página 642. Olha o que diz o Grande Conflito em relação a essas coisas, esses efeitos terríveis que vai acontecer. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento.
Tudo na natureza parece desviar de seu curso. As correntes de águas deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas às outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, verso 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse terremoto, tão grande terremoto, Apocalipse 16, verso 18, o firmamento parece abrir-se e fender-se, a glória do trono de Deus de se atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo, como uma tempestade a sobrevir. Mar açoitado com a fúria, e ouve-se um silbado furacão semelhante à voz de destruição. A terra inteira se levanta, dilata-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se, seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sucumbir, desaparecem ilhas habitadas. Os pontos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação. Apocalipse 16, versos 19 e 21. Irmãos, aqui fala das pedras de Saraiva também. Grandes pedras de Saraiva, cada um no peso de um talento, estão a fazer sua obra de destruição. E vai se manifestar nesse dia. Essa chuva de Saraiva. E é justamente no Armagedon. Sim. Que é onde vai se encontrar no calor da guerra. No calor da guerra, né? No calor da guerra, né? Então você vê que é interessante que esse Armagedon, né? Uma luta espiritual semelhante, que nós vamos ver mais pra frente, Elias, os falsos profetas, e nós adventistas, os fiéis que permanecerão, ali receberão a chuva serôdia, receberão poder para pregar a todo mundo, e todo o planeta vai ver a glória de Deus na face do teu povo. Na página 127 do Eventos Finais, o mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis, sempre houve essa trama contra os fiéis, há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem a sua lei. A riqueza, o gênio e a educação, onde aliar-se a fim de cobri-los de ignominia. Magistrados, perseguidores, ministros e membros da igreja, onde conspirar com eles, de viva voz e com pena, com ameaça, escárnio e zombaria, onde tentar derrotar a sua fé. Então nesse grande dia aqui, as perseguições vão ser todas as... E eles vão tentar todas as astúcias do inimigo para derrubar e tirar a nossa fé. De viva voz, falando, com pena, escrevendo, vão escrever em jornal, vão escrever livro, folheto, contra o povo de Deus, com ameaça, escárnio e zombaria, onde tentar derrotar a nossa fé. E aqui fala quem vai ser: pessoas ricas, gênios, pessoas de educação, ministro, magistrado, membros de igreja, vão tudo ir contra o povo fiel de Deus nesse Armagedon. O gênio, o talento e a riqueza estarão todos unidos contra o povo de Deus. Isso é uma realidade, irmãos. Então o que acontece, irmãos? Nós, nos olhos da realidade da Bíblia e do Espírito de profecia, Deus ele já revelou para nós o que vai acontecer. Agora nós temos que suportar tudo isso. E só nós vamos poder suportar tudo isso com comunhão com Deus. Quanto mais a pessoa tem ligação com Deus, mais o seu amor por Deus aumenta. Tanto o amor como também a fé. E esses elementos, amor e fé, são indispensáveis para se obter vitória sobre a besta e o diabo, todos eles, né? E o mundo também. Vencer o mundo, o diabo e o pecado, né? Esses dois elementos são fundamentais, amor e fé. Sem esses dois elementos, não tem condições. Não tem como obter vitória. Então, nós sabemos aí que o mundo está sendo enganado, que são as pessoas. Nós estamos se referindo aqui, o mundo não é o cosmos, é as pessoas. Então, Babilônia, todo esse sistema que o diabo montou, com o seu vinho, com as suas falsas doutrinas, conseguiram enganar a maior parte do planeta Terra. E vocês veem que lá no capítulo 13, as duas bestas acompanham uma da outra, né? E elas se unem.
E todas as igrejas, já foi lida aqui já, né? Elas vão fazer um esforço muito grande para que possa se impor essa questão do decreto dominical, né? As igrejas protestantes, que são falsos profetas lá dos Estados Unidos e tem as suas igrejas pelo mundo todo, né? Verdade. Então, se você está sendo caluniado hoje pela verdade em Cristo Jesus, quando você crê na Bíblia, Espírito e Profecia, você está sendo caluniado, Deus já está te treinando para esse grande dia. Então você fica em paz, busca o Senhor em amor, em oração, procura Deus, ore a Deus e você vai vencer em nome de Jesus. Amém. E eu quero compartilhar, Alexandre, com vocês um relato aqui do Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 426. E o título é A Última Grande Luta. A Última Grande Luta. Está falando de Cristo, né? Cristo junto, se unindo ao seu povo, né? E aí fala assim, ó, logo no subtítulo falando o seguinte: nossa vida e a preparação final. Aí fala assim: Deus nos provará. Olha só, antes de conceder-nos o batismo do Espírito Santo, nosso Pai Celestial nos provará para ver se podemos viver sem desonrá-lo. Olha que frase forte. Ele está nos provando hoje, né? Ele está nos provando hoje. Antes da prova, Ele está nos provando hoje. Antes de nós recebemos a chuva serôdia, com todo o poder que vai nos deixar mais fortes ainda, porque já estamos fortes, mas mais fortes ainda no princípio, Deus está nos provando hoje. Aí eu faço a pergunta para mim, para nós: será que hoje Deus poderia dizer que eu estou desonrando, eu estou andando nos seus caminhos, ou eu não estou andando nos seus caminhos? Porque me remete àquele relato lá de Êxodo capítulo 16. Olha, eu quero ver se esse povo anda mesmo na minha lei. Aí ele entregou o maná. Lembra a história do maná? Olha, vai cair 6 dias o maná. Não sei se dia você escolhe o dobro, viu? E pode ficar sossegado que não vai estragar. Aí tinha pessoas, né, que duvidaram, incredulidade. Todo dia pegava dobrando. Não, vai que não tem amanhã. Não tem outra desculpa, vai que não tem amanhã. Aí pegaram e aí apodrecia, né? Aí Moisés dava bronca nessas pessoas. E eles iam lá e começaram a pegar. Aí no 6º dia pegaram o dobro. E aí no sábado não estragou, e o povo se admirou. Mas mesmo assim, tinha um povo que não confiou, não pegou dobrado na sexta-feira, no 6º dia. Aí foi no sábado pro campo, aí se achava, e no sábado não tinha nada. Aí Deus falou: mas até quando esse povo vai andar contra os meus mandamentos, vai me desafiar, né? Vai me desonrar. E aqui, gente, antes de Deus nos dar chuva serôdia, irmãos, isso é sério. Ele nos provará para ver se nós podemos ser capazes de estar em pé sem desonrá-lo. Gente, isso nos remete ao Éden também, sabe? Porque Adão e Eva desonraram a Deus. Aí Jesus, na hora, trouxe a salvação. Na hora. Falou assim: vou te dar mais uma chance. E você pode ter certeza, porque o Espírito Profecia fala que Adão vai estar naquele dia lá. Eles aproveitaram aquela chance. Eles honraram a Deus daqui, a partir daquele momento até o fim. E nós, irmãos, não podemos ser diferentes de nossos pais lá atrás. Nós temos que honrar a Deus. E eu quero ler mais um texto, irmãos. Olha só. E depois de tudo isso, depois de honrar a Deus, depois de falar assim: olha, esse povo me honra mesmo. E depois de ser selado, sabe, com o Espírito Santo, o batismo, a chuva serôdia, olha o que está dizendo aqui, ó. Quando findar a nossa labuta terrestre e Cristo vier para buscar seus filhos fiéis, resplandeceremos então como o sol no reino de nosso Pai. Antes que venha, porém, esse tempo, tudo que é imperfeito em nós terá sido visto e deixado de lado. Antes de Jesus voltar, tudo que é mal, tudo que é ruim terá sido jogado fora. Toda inveja, ciúme, ruins suspeitas e todo plano egoísta terão sido banidos da vida. Ou seja, e aqui com isso eu já encerro a leitura desse texto. Ou seja, antes da volta de Jesus, irmãos, tudo que me impede, tudo que me faz desonrar a Deus tem que ser tirado do meu caráter, tirado da minha vida. Porque se não for tirado, quer dizer que eu estou desonrando a Deus, quer dizer que na prova que Deus está me fazendo, está me testando hoje, eu não estou passando,
no teste eu não estou passando hoje, não vou receber o poder. Porque se eu vou receber o poder, eu tenho que passar no teste. E para me passar no teste, o que eu tenho que fazer? Por mim mesmo eu não posso, eu sei disso. Eu tenho que proclamar quem? A ajuda de Deus por meio do Espírito Santo. É isso que eu tenho que fazer. E aqui está dizendo que quando ele vier, toda a sujeira tem que estar fora do seu corpo, fora da sua vida. Ele não vai tirar a sujeira na volta não, filho. Aí a gente muitas vezes ouve, Vilani, pessoas falando que quando Jesus vier, ele vai tirar toda a sujeira. Assim, eu falo sujeira para não dizer pecado, né? Jesus vai limpar meus pecados. Ou seja, os salvos, não é nem os que diz povo de Deus, os salvos vão pecar até a volta de Jesus. Aqui está dizendo não. Aqui está dizendo outra coisa. Então, a guerra do Armagedon, irmãos, vamos ser bem claros. Você acha que aquelas pessoas que vão estar lá enfrentando um inimigo na guerra do Armagedon, você acha que essas pessoas, quando foram confrontadas mentalmente pelo diabo, se elas tiverem alguma coisa que as condene, algumas coisas que a mente delas condene, pecado, elas vão resistir? Elas vão ficar em pé? Não vão ficar em pé, não vão ficar em pé, gente. Não vão ficar em pé. A derrota vai ser vergonhosa, esmagadora. Vai ser esmagadora. Então, o que acontece, irmãos? Existe uma classe de gente, e nós não concordamos aqui, uma determinada classe de pessoas, os seus pensamentos. Nós não temos raiva ou ódio, porque mesmo que a gente não concorde, nós não precisamos nos odiarmos. É verdade. Respeitar e amar um ao outro, né? Não precisa, mesmo que não concorde. Mas tem uma classe de pessoas na igreja, quando a gente fala a igreja, na igreja de Deus, na igreja que defende que a verdade de Deus, que leva os seus oráculos divinos, né? A sua lei, que é a sua igreja, o seu povo da profecia. Tem uma classe de gente que eles creem num outro tipo de evangelho. Não é aquele evangelho. Então, pelo que vocês veem aqui na lição, nós comentando a lição aqui, nós sempre estamos associando a palavra de Deus sempre o quê? A pureza, a fidelidade, a obediência, a força, a vitória. E tem um outro grupo que associa certos textos da Bíblia à derrota. Aparentemente diz que é vitória, né? Aparentemente, mas na realidade é derrota. Quarta-feira, vamos entrar agora na Armagedon, Monte Carmelo, parte 1. 1 Reis 18, verso 1 a 18. Nós não vamos ler. Mas de que maneira essa história, irmão, nós conhecemos que é de Elias, né? De que maneira essa história apresenta para nós os eventos finais? Irmãos, vocês me chamaram a atenção. Vocês percebem que naquele relato, aí estava a frase que mais marcou é aquela frase: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E aí a palavra de Deus continua: e o povo não disse nada. O povo estava confuso. O povo agora falando: nossa, e agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? E o povo dizia que era povo de Deus. Para onde que eu vou? Então, você percebe, irmãos, que pessoas aqui nessa batalha, tem pessoas que vão estar confusas. Vão estar confusas nesse momento. Vão estar confusas. E eu quero compartilhar com vocês uma leitura. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer por mim e pelo meu próximo? Tentar, pelo menos, né, em nome de Jesus, é claro, sim, tentar fazer para que eu não caia nessa situação, não me enquadre nessa situação de pessoas que vão ficar assim paradas, porque naquele momento Elias fez uma indagação e o povo não sabia responder, o povo não tinha o que falar. Olha só, eu quero ler Evangelismo, página 366. Evangelismo 366. Eu quero ler para vocês como nós devemos agir para que esses enganos, para que nós possamos tomar posição. Olha só, irmãos, diz aqui: os crentes, aqui tem um título, né? Os crentes devem continuar a examinar as Escrituras, para começo de conversa. E aí diz assim, ó: não basta meramente ler, mas a palavra de Deus precisa penetrar-nos no coração e no entendimento, a fim de nós podermos firmar na bendita verdade. Se negligenciarmos e investigar por nós mesmos as Escrituras, investigar por nós mesmos, não comer o que os outros passam como se fosse uma ração. Comentaristas. A pessoa falou, então ele já falou, é de Deus.
Está falando por nós mesmos. Se nós negligenciarmos estudar por nós mesmos as Escrituras para sabermos o que é a verdade, olha só, então, se formos desviados, somos responsáveis por isso. Não estudamos por nós mesmos, então, a culpa é dele, a culpa é do irmão lá, eu achava que inteligente, a culpa não, ele é culpado, não, o culpado é você que não estudou por si mesmo. Você foi na ideia dele porque você achou mais conveniente. Ainda continua. Cumpre-nos examinar as Escrituras cuidadosamente, de maneira a conhecermos toda a condição que o Senhor nos deu. Olha, e agora, olha a parte mais forte, irmão. Tem pessoa que fala assim, mas eu não consigo compreender, minha mente é muito devagar, eu sou muito doente. Ó, tem gente que tem vários comentários, várias desculpas, né? Olha só, isso aqui já quebra qualquer desculpa. Se somos dotados de limitada capacidade mental, mediante diligente exame da palavra de Deus, podemos tornar-nos poderosos nas Escrituras. Veja, se eu sou limitado, se eu falo assim, eu não sou tão inteligente como fulano, eu não consigo compreender muito, eu sou muito devagar para ler. E daí que você é devagar? Continue insistindo, porque aqui está falando bem claramente, eu vou me tornar poderoso na leitura das Escrituras se eu persistir. Porque o fato de eu ser limitado não é desculpa para eu não compreender. Ainda continua, né? Ele fala assim, poderoso nas Escrituras, e as podemos explicar aos outros. Então, o fato de, eu não serei direito, irmão, eu sei muito mal escrever meu nome, eu tenho uma língua pesada, eu não consigo compreender direito, não é desculpa para ninguém. Todos nós, se perseverarmos, vamos conseguir compreender e seremos fortes. E eu quero ler o texto embaixo, olha só, o que nós devemos ler também, junto com a Bíblia, olha só. Muitos se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. Agora fala, Patriarcas e Profetas e o Grande Conflito são livros especialmente próprios para que cheguem para os que chegaram, de pouco à fé, para que sejam firmados na verdade. Ou seja, os livros do Espírito e Profecia, Patriarcas e Profetas, o Grande Conflito está mencionando aqui, são livros importantíssimos para as pessoas, os novos na fé, viu? É para os novos, para se firmar na verdade, irmão. Está falando para os novos, imagina para os mais velhos, né? Imagina para os mais velhos, ainda continua. São indicados os perigos que devem ser evitados pelas igrejas. Os que se familiarizaram inteiramente com as lições desses livros verão os perigos que lhes estão adiante e serão aptos para discernir a senda plana e direita para eles traçada. Serão guardados de veredas estranhas. Farão retos caminhos para seus pés, para que o coxo não se desvie. Olha só, e aí termina dizendo assim, em O Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profeta, O Grande Conflito, Daniel e Apocalipse, de Uri Smith. De Uri Smith, bem claro, de Uri Smith, viu? A mensageira do Senhor está falando do livro do pastor Uri Smith aqui. Então ela endossou esse livro. Apoiou. Né? Vindo da parte de Deus isso daqui, é de Deus. O Espírito de Deus falou assim, esses livros. Mandou estudar Daniel e Apocalipse de Uri Smith. Ainda continua. Há preciosas instruções para nós, para que nós não venhamos a desviar do caminho. Esses livros precisam ser considerados como de especial importância. E todo esforço deve ser feito para pôr eles, diante do povo. Ou seja, então, irmãos, se você em sua igreja, se você no pequeno grupo que você está, se você incentiva os irmãos a ler o Espírito de Profecia, continue no caminho, irmãos. Esse é o caminho mesmo, é de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. Amém. Você está fazendo a vontade de Deus. Porque aqui está sendo bem claro. Se você estuda o Espírito de Profecia em conexão com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia, você vai ser liberto de vários embustes satânicos. Amém. Então, agora, se você não estuda, se você acha que não é bem assim, se você está colocando em seu coração uma mentalidade que já entrou, infelizmente, no meio adventista, desculpa falar isso, mas eu tenho que falar, não, mas ela é uma escritora americana, sabe? Uma escritora americana, ela escreveu bastante livros, escritora americana. Não, escritor, irmãos, uma vez eu ouvi um irmão que falou, sabe? Ele falou o seguinte, escritor, qualquer um pode ser escritor. Basta escrever, qualquer um pode ser escritor. Agora, profeta não é qualquer um.
Profeta é uma pessoa escolhida a dedo por Deus. Foi Deus que escolheu, é você que eu quero. E Deus capacita e Deus fala, fale isso, eu quero que você fale isso. E ele vai lá e fala. Então, profeta é uma coisa, escritor é outra. Então nós temos que tomar muito cuidado, saber muito bem. Quando nós nos dirigimos aos livros do Espírito de Profecia, lembremos que Ellen White, ela não foi escritora, ela foi mais que escritora. Ela se titulava a mensageira do Senhor. Ela não queria nem título de profeta, porque Deus falou o seguinte, você vai ser minha mensageira. Então ela só falava que Deus mandou. Não, o Senhor falou que você é mensageira. Então ela, tudo que Deus mandou, escrever, ela escrevia. Tudo que Deus mandou ela falar, ela falava. Então pronto. E o escritor qualquer não precisa nem de Deus para poder falar, né? Escreve o que ele quiser. Aqui não, ela só escreveu só o que Deus mandou. Então nós temos que ter isso em mente, irmãos. Se eu quero estar em pé, para resistir, para ser um vencedor no Armagedon, primeira coisa, estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia. No nosso canal aí, irmão, só uma dica, tem um vídeo explicando como você montar pequeno grupo do Espírito de Profecia com os novos na fé. Sim. Você pode acessar o nosso canal aí, você vai achar. Sim, Amém? verdade. Deus seu louvado. Eu não vou ler essa parte toda do conflito, mas os irmãos quiserem ler, para ter mais uma expansão do assunto, na página 595 do Grande Conflito, esse Grande Conflito aqui, ó, tá bom? Vocês podem ler lá na página que vai dar mais luz. Assim se repetirá, com motivos igualmente bem definidos, a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Primeira Reis 18, verso 17 e verso 18. Ao despertar a ira do povo por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus, de modo muito semelhante àquele que o apóstata Israel seguiu com relação a Elias. Então, aqui, depois vocês podem ler, podem confirmar nessa página que vai dizer qual é a acusação. A acusação vai ser essa. Olha, esse povo aí, eles estão guardando o sábado, estão desonrando a Deus, porque não guarda o domingo, o descanso dominical, não guarda o domingo. Então, eles estão desonrando. E aqui esse povo é agitado, essa multidão, a besta, ela engana todo esse povo com os seus milagres, que Deus permitiu que fizesse, né? E então, eles acusam o povo de Deus de ser o perturbador do mundo. Como Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, então o povo de Deus agora vai ser acusado de ser o perturbador do mundo. E logo em seguida, aquelas pragas... Aí fica mais difícil ainda. É mais difícil ainda, quer dizer, tá caindo as pragas por causa deles. Mas quando eles veem que as pragas só atingem eles e o povo de Deus não, opa, tem alguma coisa errada. Mas aí já é tarde demais, né? Tarde demais, e aí eles ficam mais furiosos ainda. E aí, Vilano, se você me permite, sim, no livro Eventos Finais, e no próprio Grande Conflito fala que eles vão despedaçar os seus líderes. Gente, fala que vão despedaçar na fúria. Vão despedaçar as pessoas. Vocês nos enganaram. Gente, imagina a pessoa ser esquartejada, viva ali, vai arrancando, matando, voando pedaço para não ter os pastores, líderes, né? Os líderes, os pastores, vão morrer tudo, que são os cabeças das religiões. E eu já citei aqui no Grande Conflito aqui essa questão, que as pessoas sacrificam a consciência, a dignidade, a honra, por causa que não tem coragem moral para seguir a verdade de Deus. A falta de coragem moral de seguir a verdade de Deus, sacrifica a consciência, sabe o que é ser verdade, mas eu fui ensinado tanto tempo desse jeito nessa igreja, eu não vou negar, não vou ouvir o meu pastor. É mais cômodo, né? Vou seguir meu pastor e fica lá. Então, a pessoa tem uma família, vê toda aquela família ser perdida por causa de orgulho besta, orgulho assim, sem nenhuma necessidade. Tem a verdade de Deus. Deus quer que todas as pessoas cheguem ao seu conhecimento e vá para a eternidade. É o desejo de Deus, que nenhuma pessoa nesse mundo venha se perder. Nenhuma pessoa. Dentro do que os irmãos estão falando aí, Elias, o primeiro, ele teve uma mensagem de severa repreensão, né? O segundo Elias, nós entendemos que é o João Batista, também veio com uma mensagem de severa repreensão. E o terceiro Elias
tem que também seguir essa mesma linhagem de ideia. Porque a questão dessa mensagem, ela é crescente, não decrescente, ela é crescente. Sim. Na medida que avança, você vê o tempo de Elias foi um profeta maravilhoso, poderoso, mas quando veio o segundo Elias, João Batista, estremeceu a terra. Sim, eu vou ler até um texto aqui, está no Profetas e Reis, 140 e 141. Há necessidade de hoje de voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado Deus e o povo. A infidelidade está depressa tornando-se moda. Olha, não queremos que esse reine sobre nós. Lucas 19, verso 14. Quando alguém vem que é espiritual, eles não queremos que reine sobre nós. É a linguagem de milhares. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão duradoura. A trombeta não dá o sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Há muitos profetas cristãos que, se expressassem seus reais sentimentos, diriam: que necessidade há de falar tão claramente? Seria o mesmo que perguntar: que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Lucas 3, verso 7. Que necessidade tinha ele provocar a ira de Herodes, dizendo a Herodes que não era lícito possuir a mulher de seu irmão? Ou então, as pessoas vão dizer: para que necessidade? Causou perseguição. João Batista foi cortado a cabeça até com razão, porque foi falar claramente para Herodes. O precursor de Cristo perdeu a vida por falar claramente, porque não podia ele ter perseguido sem incorrer no desprazer dos que estavam vivendo em pecado? É uma pergunta. Assim, homens que deviam permanecer como fiéis, guardiões da lei de Deus, vai falar para nós, têm argumentado a ponto de a astúcia tomar o lugar da fidelidade e o pecado ser deixado sem reprovação. Quando será a voz da fiel reprovação ouvida uma vez mais na igreja? Uma pergunta. Tu és este homem, segundo Samuel 12, verso 7. Palavras indiscutíveis, claras, como essa dirigida por Natan a Davi, raramente são ouvidas nos púlpitos hoje, está falando para nós. Raramente vista na imprensa pública. Se não forem tão raras, veríamos mais do poder de Deus revelado entre os homens. O mensageiro do Senhor não deve queixar-se de que seus esforços não produzem fruto, enquanto não se arrependem de seu próprio amor ao aplauso e o seu desejo de agradar aos homens, que levam a dissimular a verdade. Então, hoje Deus fala que não veio o poder sobre o povo de Deus, porque o povo não pega a mensagem direta. Fica fazendo o quê? Dissimulando a verdade. Vai ganhar aplauso. Agradar as pessoas. E aí não é o terceiro Elias. O terceiro Elias é uma mensagem direta ao coração. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje nós temos uma igreja mundial, a igreja de Deus, uma igreja mundial, está em muitos países da terra, e nós temos uma responsabilidade. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui, irmão. Você que é líder de igreja, você que é pastor de igreja, você que é pastor também, pastor e todos os líderes, todos nós estamos no mesmo barco. Nós vamos ficar com quem? Nós vamos ficar com a Bíblia, o Espírito de profecia ou os argumentos humanos? Irmãos, eu digo com toda sinceridade, se você ficar do lado do seu pastor da sua igreja com o argumento dele, em vez da Bíblia e do Espírito de profecia, você está perdido. Você está perdido. Se você não se arrepender a tempo, logicamente, se não se arrepender a tempo, você vai receber marca da besta. Isso aí vale para todos nós. E aqui fala que o pecado não pode ser deixado sem reprovação. Exatamente. Muitas às vezes, que uma pessoa muito tem grana na igreja, é um cara de autoridade, ele comete algum pecado, o que vão fazer? Não repreende, porque senão perde. Aí dá até uma palavrinha que ele diz assim: não, esse homem é de muita influência, ele é muito importante. Misericórdia. Quer dizer que ele tem dinheiro é importante e o outro que não tem nada não. E Herodes era o quê? Era o rei. Homem de influência. Esse tinha grana. Ele é o rei, ele era o rei. Herodes, Acabe era o rei. João Batista falou, mas na cara dele, face a face, você tem uma mulher que não é tua. Você está em adultério. Exatamente. Então, João Batista denunciou o pecado dele e chamou ele para arrependimento, mas ele não quis, né? Sim. Então ele morreu numa situação terrível, né? Então, irmãos, nós temos que ficar com a palavra de Deus e o Espírito de profecia, porque ambos foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, você não é obrigado a aceitar, lógico que não. Mas se você não aceitar, vai sofrer as consequências. Aqui nós não podemos, Deus é honesto.
Deus não obriga ninguém a aceitar a sua verdade, Verdade. contida na Bíblia E e no no Espírito. Espírito de profecia. Mas se a pessoa não aceitar, a pessoa vai se perder. É vai escolha, para- é escolha. É, Pela isso. força, nem pela violência, né? Mas é assim mesmo. Mas pelo espírito. Ou é uma coisa, Ou é outra. ou é outra. Não tem uma terceira opção. Não tem. E isso todos nós temos que decidir em nossa vida. É verdade. Vamos ler a parte 2 agora, na quinta-feira, do Monte Carmelo. Agora, comentando 1 Reis, capítulo 18, versos 18 a 40, como que essa história terminou? Essa história que ele foi para Acabe e aí ele faz traz todos os falsos profetas para cá que nós vamos Você viu desafiar. que coisa fantástica? É porque olha, essa história de Elias, desde quando eu era garoto, quando eu entrei na igreja, eu me tornei adventista do sétimo dia aos 21 anos de idade. E essa história sempre me chamou a atenção, sabe? Essa história de Elias. Olha, como é que pode esse homem ficar em pé contra todo esse povo? Não, assim, o pessoal inimigo e um povo que era para ser apoiando ele, indeciso. Ah, mas ele tá sozinho, será que ele vai resistir? Coisa assim, sabe? E a história fala, né? Ele falou, não, vai vocês primeiro, que vocês são muitos. Né? Vai lá. Essa história, eu me fascino com essa história, sabe? Vai vocês primeiro, vocês são muitos. Vai lá, pode fazer o sacrifício. Eles vão lá, faz o altar, faz o sacrifício, logo lá de manhã, e começa a fazer todo o ritual deles lá. E o ritual, e nada de cair fogo, porque ele falou assim, aquele que manda fogo, esse é o Deus. E olha que homem corajoso, né, o Elias, né? Que homem corajoso, aquele que responder por fogo, esse é Deus. Pronto, ele está decidido, a contenda está resolvida aqui. Se Baal descer fogo, então eu sou falso profeta, eu mereço morrer. Agora se o seu descer, se o meu descer fogo, é você que é falso profeta. E esse homem foi firme, sabe? Foi correndo o risco de morrer. Olha que coisa. Se ele não saísse vitorioso ali, ele ia morrer. Pode ter certeza que ele ia morrer. E os homens fizeram toda aquela coisa, porque a gente gosta de ler, sabe, esse relato de Elias. Aí às vezes um pregador vai lá, faz a mensagem, ou um pastor, a gente fica ouvindo isso daí com aquele olhar assim, sabe, tipo de romantismo, sabe? Tipo olhar de cinema, romantismo. Olha que lindo. Não tem nada de bonito ali, filho. Não tem nada de bonito ali. Ali era vidas em risco, não só vida espiritual, mas vidas físicas também ali, porque infelizmente nós sabemos que muitas pessoas morreram ali. E aí deu o horário deles nada. E chegou ao ponto de eles falar o seguinte, olha, agora ele está dormindo. Eles se cortaram, não pode esquecer de detalhe que eles se cortaram Bem todos. lembrado, eles se cortaram todo, lá cortando com a espada, derramaram até sangue lá, fazendo mutilação. E nada. Aí eles falaram assim, ó, então ele está dormindo, né? Ele foi passear, né? Ele está muito ocupado. Aí tem hora que eles cansaram e falaram, tá, agora é minha vez. Aí ele pegou, foi lá, diz a palavra de Deus, que olha só, ele restaurou o altar do Senhor, né? Ele foi lá, tá tudo desmoronado, o altar de Deus. Ele foi lá, arrumou o altar de Deus, tudo bonitinho. Aí ele pegou, e o homem foi ousado, né? Ele falou assim, pode cavar uma valeta. Fez uma valeta ao redor, falou assim, jogue água. Mas não tinha água, rapaz, a água estava difícil de achar. Falei, não, eu quero água, pode jogar água. Jogou água. Joga em cima do holocausto. Tudo molhou a lenha, molhou tudo. Jogue mais uma vez. Jogou 3 vezes, encheu tudo. E aí ele só fez uma oração simples, né? Que o Senhor respondesse por fogo, Senhor, para mostrar para esse povo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Mal terminou a oração. Respondeu rápido. E foi instantânea. Mal terminou a oração e já caiu fogo, já saiu lambendo tudo e consumiu tudo, consumiu pedra, consumiu tudo. Gente, aquilo ali foi extraordinário. Aquilo ali é uma lição importantíssima para o povo de Deus. Então, aqui, assim como Elias venceu. Assim, veja, e ele falava bem assim, olha o que Elias dizia, como falar isso, não é brincadeira, esse homem não está brincando. Ele falava assim, vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Ele falava isso, ele costumava falar isso, vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Ele estava na presença de Deus mesmo. E o povo selado, que vai dar o clamor, certo? O povo selado, que vai passar pela tempo de angústia, pelo sofrimento, essas pessoas vão estar plenamente na presença de Deus. Essas pessoas vão estar firmes, assim como Elias, eles vão ser vencedores sobre a besta e o falso profeta. Né? Então,
E aí muitas vezes, irmãos, a gente fala, novamente eu tenho que insistir nisso. A gente fala, Deus, eu nunca vou conseguir ser liberto do pecado. Peraí, poxa, Deus fez aquela coisa extraordinária lá atrás com Elias. Deus fez, entendeu? E se a gente pegar a história, viu que como Deus agiu, Deus abriu o mar, Deus fez várias coisas. Deus, como você mencionou, Deus na luta de Josué, Deus fez cair pedra do céu, pedra pegando fogo, saraiva, para poder fazer o povo vencer. Poxa vida, será que Deus faz todo esse tipo de coisa, mas Deus não pode tirar o desejo maligno do meu coração de querer pecar? Coisa tão maligna, né? Como é que Deus pode? faz tantas coisas extraordinárias, Não dá, irmãos. mas com o ser humano, Não tem condições? com o ser humano é uma coisa tremenda. Não dá. Então, É uma incoerência, irmão, sabe? É uma incoerência muito grande mesmo. É uma incoerência muito grande mesmo, sabe? Nós ficarmos mencionando publicamente, chegar nos púlpitos e falar, nós vamos pecar até a volta de Jesus. Gente, isso é uma desonra. Isso é uma desonra para Deus. E eu li um texto aqui agora há pouco, na página 426 do Mensagem Escolhida, volume 3, que Deus está nos testando. Quando eu falo isso, veja, tem gente que acredita, né? Se ele acreditar, guardar no seu coração, o Espírito Santo pode estar lutando com ele pode se libertar desse pensamento ruim. Aí quando ele expõe, quer dizer que ele tem uma coisa que ele está confirmando já. Ele está confirmando isso, ele confirma publicamente, nós vamos pecar até a volta de Jesus. Eu mesmo falo, você pode até pecar até a volta de Jesus, mas eu sei que o povo escolhido de Deus, o povo salvo, não vai pecar não. Mas a gente tem que ter uma... exatamente, isso aí. É difícil. Isso aí deixa a gente desanimado. Mas quando um pastor de uma igreja fala essas palavras, a gente fica assim meio desanimado, mas isso aí, a recomendação bíblica não é para cair em desânimo. A recomendação bíblica é o seguinte, para a gente levantar nossas cabeças, porque se aproxima a nossa redenção. Amém. Eu quero só ler outro trecho aqui, na página 427, Mensagem Escolhida, volume 3. Olha só. Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Continua, estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de caráter. Será que nós estamos correndo atrás disso? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas fontes. Olha só, o anjo relator declara, feito está, eles estarão completos naquele a quem pertence pela criação e pela redenção. E aí tem outro texto que fala assim, quando Cristo vier, ele levará aqueles que purificaram a alma pela obediência à verdade. Isso mesmo. Isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Esses corpos corruptíveis, sujeitos à doença, serão transformados de mortais para imortais. Seremos dotados então de uma natureza mais elevada. O corpo de todos os que purificaram a alma pela obediência à verdade será glorificado. Eles terão aceito plenamente a Jesus Cristo e crido nele. Crido que Cristo é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. Ou seja, ele creu na palavra que o Espírito Santo abriu na boca de Paulo, fez Paulo confessar que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esses homens e mulheres creram plenamente nessa palavra e por isso que eles venceram. Então, se é tudo, irmãos. Se é tudo, é tudo. Se eu não consigo hoje, eu posso conseguir amanhã. Eu tenho que clamar a Deus ajuda. Eu posso tudo em Jesus Cristo que me fortalece. Sabe que a Bíblia é clara, o Espírito vicia, é claro que essa questão da vitória. E essa questão que a gente estava falando aqui sobre a mente deturpada, a falsidade, a pregação errônea em relação à palavra de Deus, que certas doutrinas, certas perturbações da igreja, a gente sabe que isso está acontecendo e vai acontecer com uma intensidade, e a gente sabe que quando a pessoa nega a vitória, ela é incrédula, ela está falando daquilo que ela, da experiência dela, de incredulidade. Ela está falando da experiência dela, incredulidade. Então, irmãos, você vê que Elias, a primeira coisa que ele foi fazer foi erguer o altar, né? Louvado seja Deus. Nós devemos erguer o altar na nossa casa, com Bíblia e Espírito e profecia. E aí, como a gente identificar o falso profeta, a maioria era falso profeta ali, Elias foi um profeta de Deus. 850 profetas. Total. Recebo para a igreja, volume 4, página 173, olha o que fala aqui, para identificar o falso profeta. Homens semelhantes se levantarão em nossos dias, olha.
e criam confusão e rebelião entre o povo que professa obedecer à lei de Deus. Acabe chamou quem de Elias? De perturbador de Israel. Perturbador de Israel. Mas o Espírito de Profecia fala que quem é o perturbador? Nós vamos ver aqui, ó. Então, certamente, porém, como juízos divinos recaíram sobre os falsos profetas, igualmente esses obreiros iníquos receberão a plena medida da retribuição. Pois o Senhor não mudou. Aqueles que profetizaram mentiras, encorajaram os homens a ver o pecado com questão de menos importância, quando os terríveis resultados de seus crimes são manifestos, eles buscam, se possível, tornar aquele que fez fiéis à advertência responsável pelas suas dificuldades, tal como os judeus acusaram Jeremias por seus infortúnios. Ou seja, aqueles que acusaram, é pecado isso, eles colocam na conta daqueles que Está repreendendo. tá repreendendo. Aqueles que seguem uma atitude de rebelião contra o Senhor podem sempre encontrar falsos profetas que o justificarão em seus atos e vai lisonjear para a sua destruição. Palavras mentirosas geralmente fazem muitos amigos, como no caso de Acabe e Zedequias. Em seu pretenso zelo por Deus, esses falsos profetas encontravam muito mais pessoas que criam neles e o seguiam do que o verdadeiro profeta que apresenta a mensagem simples do Senhor. Você vê qual é o falso profeta? É lisonjeando o pecador. Alguém chama o pecado pelo nome. Não é bem assim. Aquele que pregou é fanático. Não, você não está tão assim. Você não está tão ruim. É mentira dele. E aí lisonjeia aquela pessoa que está em pecado. É falso profeta. Provérbios fala que sempre aquele tapinha nas costas é acompanhado de falsidade. Sim. Então, irmãos, nós que somos pregadores da palavra de Deus, nós levamos a palavra de Deus, nós temos que vigiar, mais do que nunca. Nós temos que vigiar, e você que é pastor da igreja, você que é líder de igreja, você tem que vigiar também, para você não cair nessa armadilha. Cair na armadilha da lisonja, do elogio, né, do batir de palmas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado, vigiar você, né? Os aplausos, tomar muito cuidado, que isso aí, o diabo gosta de bater palma, né? Porque nos últimos dias aqui, Apocalipse 19, verso 20 e 21, os irmãos podem comentar, mas a besta foi aprisionada, e com eles falso profeta, que como sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram na sua carne. Olha o que vai acontecer com o falso profeta. Exatamente, o falso profeta aí, a gente sabe muito bem, a besta, né, o falso profeta, o papado e toda essa questão vai ser tudo lançado no lago de fogo vivo. Então essa questão do falso profeta, os protestantes, o protestantismo apostatado, as igrejas que confessam que aceita Cristo, mas que na realidade o rejeitam, honram o papado, então vão receber a justa retribuição no lago de fogo. Então eles vão receber a justa retribuição, tanto eles como também os outros. Gostam de acariciar o pecado, porque senão espanta as igrejas cheias, pode ficar vazia. O falso profeta não quer que essas igrejas fiquem vazias. Lisonjeia o pecador. Para nós fechar, irmão, tem uma pergunta para a discussão. Lá atrás, irmão, acho que tem uma frase que a gente pode se aplicar para nós. Ellen White escreveu: a queda da Babilônia se completará quando a união da igreja com o mundo se tiver consumado em toda a cristandade. Pense na frase: a união da igreja com o mundo. Que advertência poderosa encontramos aí para nós? Bom, tem vários. Esse texto está apresentado aí, mas nós sabemos que a irmã White fala de vários textos do grande conflito, desse grande conflito aqui mesmo. Ela fala vários textos. Um deles ela diz: como o Israel antigo se transviou, o Israel moderno se transvia também, se unindo ao mundo, às práticas do mundo. Então, uma igreja mundana. O mundo entrou na igreja. Agora, isso é claro, irmãos, né? As práticas mundanas estão na igreja do povo, na igreja de Deus. Então, isso aí é claro, isso aí não resta dúvida. Só quem quiser andar assim, tampando os olhos para não ver, não enxergar a realidade, só se a pessoa usar de muita falta de sinceridade para não enxergar isso. A igreja de Deus hoje é uma igreja mundana. É uma igreja mundana pelo relato da Bíblia e do Espírito de profecia, né? Isso aí. Agora, só que a igreja, estou falando no sentido coletivo, não que todos sejam, né? Agora, agora no sentido individual, logicamente Deus tem um povo que vai prevalecer até o fim.
até o fim. E o grande conflito, o segundo capítulo desse livro, menciona falando o seguinte: por que será que a perseguição parou? Em outras palavras, estou resumindo, né? Por que será que a perseguição parou? O povo, a igreja não é mais perseguida, a igreja está adormentada, ou seja, as pessoas não têm mais ódio pelo povo de Deus, porque se o mundo está na mão do diabo, o povo de Deus tem que ser odiado, o povo de Deus não pode ser exaltado, não pode ser aplaudido, porque você está sendo, olha como vocês são uma bênção, tem coisa errada. Tem coisa errada porque o povo de Deus tem que ser odiado. O próprio Jesus falou o seguinte: olha, eles me odeiam porque eu não sou desse mundo, então eles vão odiar vocês também, porque vocês não são desse mundo. Jesus deixou bem claro. Aí o Espírito Profecia continua dizendo: por que a igreja não é mais perseguida, né? Porque se conformou com as normas do mundo. Se conformou com as normas do mundo. E aí ela fala, para terminar: haja um reavivamento da primitiva igreja e as fogueiras da perseguição se acenderão novamente. Então, está explicado. É só o Filho de Deus querer honrar a Deus. Não estou nem falando que está honrando ainda. É só querer honrar a Deus, o diabo já se levanta para perturbar a vida dele. Esse texto vai se cumprir, cara. Sabe por quê? Porque Apocalipse 18, quando a gente leu, ali o povo vai voltar à fé primitiva e vai dar o alto clamor. E o que vai fazer com as fogueiras? Vai se acender novamente. Vamos novamente perseguir o povo de Deus. E interessante que a maioria dos traidores vai ser da própria casa. Sim. Quando fala própria casa, falando da própria igreja, do próprio seio ali, da própria irmandade. Vão ser os primeiros a trair você. Entendeu? Porque os de fora, muitos de fora não sabem quem é você ainda, mas os de dentro que vão te trair primeiro. Entendeu? Então é uma situação difícil, mas é necessário que aconteça. Como foi lido, Deus está testando o povo para ver se o povo pode honrá-lo, assim como testou Adão e Eva lá atrás, para ver se eles poderiam honrá-lo novamente. Foi da nova chance. Deus dá nova chance para nós, para que nós possamos honrá-lo. E, irmãos, em nome de Jesus, tenhamos fé em Deus, clamemos com a presença do Espírito de Deus na nossa vida, porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos lutando sozinhos. Nós temos a presença o próprio Jesus falou o seguinte: eu que estou convosco todos os dias, até o fim de tudo. Então, e Ele entregou o Consolador. Ele entregou o Consolador para andar do nosso lado, para nos ajudar a cada dia. Então, se eu tenho a presença de Deus comigo, por que eu vou ficar reclamando? Por que eu vou ficar duvidando que eu vou poder ser vencedor? Não, eu já estou do lado do vencedor, meu querido. É só continuar, só continuar do lado dele que eu vou vencer. Permanecer do lado dele, na verdade. Irmãos, nas minhas últimas considerações, eu pedi para todos nós acariciar esses elementos tão importantes que vai ser fundamental para a vitória final: amor, fé e arrependimento. É isso que Deus quer de todos nós, irmãos, que a gente acaricie isso: amor, fé e arrependimento, todos os dias, Amém. Amém. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Amém? Amém. Amém. Você possa compartilhar nas redes sociais, você possa curtir nosso canal, você possa se inscrever e nos ajudar em oração, para que possamos juntos crescer espiritualmente. Que Deus abençoe. Vamos fazer a oração? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, fizemos aqui teu trabalho, Pai, e nós esperamos que esse trabalho venha entrar em muitos corações. Amém, Deus. Te peço pela tua misericórdia maravilhosa sobre todo o teu povo, que o teu povo venha ser cada vez mais iluminado, Pai, e os rebeldes venham se arrepender e seus feitos para contigo venham realmente se voltar para ti, Senhor. Amém. Em espírito, em verdade, em amor, em fé e em arrependimento. Amém. Nos ajude, Pai, a cada dia de nossa vida, a abrir mais e mais o nosso coração a Ti e se interessar mais e mais pelas Tuas obras, pela Tua vontade, Senhor. Estudar mais a Tua palavra, o Espírito Profecia e ter comunhão plena contigo. Nós te rogamos todas essas bênçãos para o Teu povo. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Deus quer